Imagine um mundo onde o trabalho não é apenas um meio de sustento, mas uma batalha diária contra a sujeira, o perigo e a morte. Um mundo onde o cheiro fétido das fossas, o peso esmagador das pedras ou o risco constante de doenças mortais definem o seu dia. Esse era o cotidiano de muitos na Idade Média. Um tempo em que sobreviver ao trabalho já era uma vitória. Esta é uma história real, tecida com base em registros históricos, que nos leva a explorar os ofícios mais ingratos, perigosos e repugnantes da época medieval. Antes de mergulharmos nesse passado sombrio, acomode-se confortavelmente, diminua as luzes e prepare-se para uma jornada visceral. Compartilhe nos comentários de onde você está assistindo e, quem sabe, conte uma experiência sua que lembre essas histórias de resiliência e sacrifício no coração da Inglaterra medieval, sob a luz fraca de uma lua encoberta por nuvens. Thomas, um homem de ombros largos e mãos calejadas, caminhava pelas ruas escuras de Londres. Era o ano de 1348 e a cidade estava à beira do colapso. A peste negra havia chegado, ceifando vidas como uma foice invisível. Mas Thomas não era um médico, nem um padre, nem um comerciante. Ele era um gong farmer, um limpador de fossas, uma das figuras mais desprezadas e essenciais da sociedade medieval. Seu trabalho começava quando a cidade dormia, e o silêncio da noite era quebrado apenas pelo som de sua pá raspando contra o fundo de uma latrina fétida. O ar estava pesado, saturado com o fedor acre de excrementos que se acumulavam nas fossas das casas nobres e nas valas comuns da cidade. Thomas usava um pano velho amarrado ao rosto, mas isso pouco ajudava contra o cheiro que parecia impregnar-se em sua pele, em suas roupas, em sua alma. Ele sabia que o trabalho era perigoso. As fossas, muitas vezes instáveis, podiam desmoronar, soterrando quem estivesse dentro. Os gases tóxicos, invisíveis, já haviam levado colegas seus para a morte, asfixiados sem aviso. Mas Thomas não tinha escolha. O pagamento, embora generoso para um homem de sua posição, vinha com um preço. Ninguém queria se aproximar de um gong farmer. Ele era um pária, um intocável, mesmo que seu trabalho mantivesse a cidade funcionando. Naquela noite, enquanto cavava uma fossa particularmente funda atrás da casa de um mercador abastado, Thomas ouviu um som que o fez parar. Era um gemido baixo, quase inaudível, vindo de uma viela próxima. Ele hesitou. A peste estava por toda parte, e se envolver com estranhos era arriscar a própria vida. Mas a curiosidade, ou talvez um lampejo de humanidade, o levou até a origem do som. Lá, encolhida contra uma parede úmida, estava Agnes, uma jovem lead collector, ou coletora de sanguessugas. Suas pernas estavam cobertas de picadas, algumas infeccionadas, e seu rosto pálido denunciava a exaustão. Ela havia passado o dia inteiro em um pântano nos arredores da cidade, deixando que as sanguessugas se grudassem em sua pele para vendê-las. Aos médicos que acreditavam no poder curativo do sangramento, Thomas a reconheceu de vista. Eles já haviam trocado algumas palavras no mercado, onde os dois eram evitados pelos outros vendedores. "Você está bem?" perguntou ele, sua voz abafada pelo pano. Agnes ergueu os olhos, cansada, mas com um brilho de determinação. "Melhor que os mortos", respondeu ela, forçando um sorriso. Thomas a ajudou a se levantar, e os dois compartilharam um momento de silêncio. Dois trabalhadores invisíveis, unidos por um destino que poucos entenderiam. Eles sabiam que seus ofícios em Bravitei eram vistos com nojo e medo, mas havia algo mais em jogo naquela noite. Rumores corriam pela cidade. A peste estava piorando, e os Plague Barriers, aqueles que enterravam os mortos, estavam sobrecarregados. Havia corpos empilhados nas ruas, e o cheiro da morte começava a rivalizar com o das fossas, enquanto Thomas e Agnes caminhavam juntos de volta ao centro da cidade. A conversa entre eles girava em torno do medo que pairava sobre Londres. "Dizem que os Barriers estão caindo doentes", disse Agnes, sua voz trêmula. "Eles tocam os corpos sem proteção, sem saber se a peste ainda vive na carne." Thomas assentiu, sombrio. Ele já havia visto os Barriers trabalhando figuras encapuzadas, que arrastavam carroças cheias de cadáveres para valas comuns fora da cidade. Era um trabalho que pagava menos que o dele, mas carregava um peso ainda maior. A sociedade os evitava como se fossem a própria morte encarnada. Quando chegaram ao mercado, já era quase amanhecer. O céu começava a clarear, mas a cidade permanecia, silenciosa,
exceto pelo som distante de uma carroça de Barriers. Thomas olhou para Agnes, que limpava o sangue seco de suas pernas com um pano úmido. Você já pensou em deixar isso tudo? Perguntou ele. Ela riu, um som amargo. E ir para onde? Ser uma Fuller, pisando lã em tonéis de urina? Ou talvez uma Treadwheel Operator, girando aquelas rodas gigantes até meu corpo ceder? Thomas não respondeu. Ele sabia que, para pessoas como eles, não havia escapatória. A Idade Média não era gentil com os que ocupavam os degraus mais baixos da sociedade. Naquela mesma manhã, enquanto Thomas voltava para sua cabana nos arredores da cidade, ele passou por uma construção onde um grupo de homens suados operava uma enorme roda de madeira. Eram os Treadwheel Operators, homens que passavam horas girando rodas gigantes para erguer pedras pesadas nas construções de igrejas e castelos. Um deles, um jovem chamado Edmund, parecia à beira do colapso, o rosto vermelho e o corpo tremendo de exaustão. Thomas o conhecia de nome, um rapaz que sonhava em ser ferreiro, mas que, como tantos outros, havia sido forçado a aceitar o trabalho que lhe oferecessem. A roda rangeu sob o peso, e Thomas viu o perigo nos olhos de Edmund. Um passo em falso, e ele poderia cair, esmagado pela estrutura ou pelas pedras que movia, enquanto o sol nascia. Thomas sentiu o peso de sua própria existência. Ele sabia que sua vida, como a do Agnes, Edmund e tantos outros, era definida pelo trabalho que faziam. Eram os invisíveis, os que mantinham a sociedade funcionando, mas que nunca seriam celebrados. A peste negra estava apenas começando a mostrar sua força, e Thomas tinha um pressentimento de que as coisas piorariam antes de melhorar. Ele olhou para o horizonte, onde a fumaça de uma fornalha distante subia ao céu. Ira, ou Limeburner, outro trabalhador esquecido, queimando pedras para produzir cal, arriscando a vida em fornos que podiam explodir a qualquer momento. Naquela noite, enquanto se preparava para mais uma jornada nas fossas, Thomas pensou em Agnes e em sua resiliência. Ele pensou nos Barriers, nos operadores de roda, nos queimadores de cal. Todos eles, de alguma forma, estavam conectados por um fio invisível de sacrifício. E, em algum lugar além do horizonte, ele sabia que outros perigos aguardavam. Rumores de invasores vikings, como os que haviam assolado Paris séculos antes, começavam a chegar até Londres. A guerra, a peste e o trabalho árduo pareciam ser o destino de todos eles. O amanhecer em Londres, no ano de 1348, trazia uma falsa promessa de alívio. O sol mal conseguia atravessar a névoa densa que pairava sobre a cidade, misturando-se ao cheiro de podridão e ao som distante de lamentos. Thomas, ainda com o peso da noite anterior nos ombros, caminhava pelas ruas estreitas em direção ao mercado. Suas botas, endurecidas pelo lodo seco das fossas, marcavam o chão de terra batida. Ele pensava em Agnes, a coletora de sanguessugas, e em sua conversa breve, mas que por um momento aliviara a solidão que o acompanhava como uma sombra. No entanto, a cidade não dava trégua, e o trabalho, como sempre, o chamava, enquanto cruzava uma ponte sobre o Tâmisa. Thomas avistou um grupo de figuras encapuzadas, empurrando uma carroça cheia de corpos envoltos em panos sujos. Iram Oz Plague, Barriers, os coveiros da peste negra, homens que carregavam o fardo de lidar com os mortos que a doença deixava para trás. Um deles, um homem magro chamado William, ergueu a cabeça e cruzou o olhar com Thomas. Seus olhos estavam fundos, exaustos, e havia neles um vazio que Thomas reconhecia. Era o mesmo vazio que ele via em si mesmo, ao fim de cada noite de trabalho. William, com um aceno débil, continuou empurrando a carroça, as rodas rangendo sob o peso dos cadáveres. Thomas sabia que o trabalho de William era ainda mais perigoso que o seu. Os Barriers tinham que tocar os corpos, muitos ainda quentes, sem qualquer proteção além de luvas finas de linho. A peste era implacável, e os rumores diziam que alguns coveiros caíam doentes apenas dias depois de começarem. A Soucy os temia tanto quanto os evitava, tratando-os como se fossem portadores da própria morte. Mesmo assim, o trabalho precisava ser feito. Sem os Barriers, os corpos se acumulariam nas ruas, espalhando ainda mais a doença. Thomas sentiu um arrepio. Ao pensar nisso, ele próprio, lidando com as fossas, sabia que a sujeira e a doença andavam de mãos dadas. No mercado, a atividade era frenética, apesar do medo que pairava no ar. Vendedores gritavam, oferecendo pão duro e vegetais murchos, enquanto outros,
tentavam negociar lã ou ferramentas. Thomas passou por uma tenda onde uma mulher chamada Edith, uma fuller, trabalhava incansavelmente. Ela estava curvada sobre um grande tonel, os pés descalços, pisando em um líquido fétido que exalava um cheiro tão forte quanto o das fossas de Thomas. Edith era uma das muitas mulheres que passavam horas amaciando lã em tonéis cheios de urina, um processo essencial para a produção de tecidos. O cheiro era insuportável e as mãos dela, vermelhas e rachadas, mostravam os sinais do trabalho árduo. Ela ergueu os olhos por um momento e Thomas notou a mesma determinação cansada que vira em Agnes. Dia longo? Perguntou ele, tentando. Só ora Magavel. Edith apenas assentiu, sem parar seu trabalho. Sempre é, respondeu, a voz rouca de tanto gritar para chamar clientes. Enquanto Thomas comprava um pedaço de pão duro de um vendedor relutante, ele ouviu um som que fez seu coração acelerar. O ranger de uma roda de madeira, seguido por um grito abafado. Ele correu em direção ao barulho, que vinha de uma construção próxima, onde uma nova igreja estava sendo erguida. Lá, ele encontrou Edmund, o jovem treadwheel operator, que vira no dia anterior. Edmund estava preso na enorme roda de madeira, uma estrutura que lembrava uma gaiola gigante, usada para erguer pedras pesadas. Ele havia escorregado, e sua perna estava torcida em um ângulo doloroso. Outros trabalhadores gritavam por ajuda, mas ninguém parecia disposto a subir na roda para resgatá-lo. Thomas, movido por um impulso que ele mesmo não entendia, escalou a estrutura instável e conseguiu puxar Edmund para fora. O jovem estava pálido, suando frio, mas vivo. Obrigado, murmurou ele, a voz fraca. Thomas apenas balançou a cabeça, ajudando-o a se sentar contra uma parede. Ele sabia que acidentes como aquele eram comuns. As rodas de tração eram máquinas brutais, movidas pela força de homens que caminhavam dentro delas como hamsters em uma gaiola. Um momento de distração, e a queda podia ser fatal. Thomas olhou para as mãos de Edmund, calejadas e sangrando, e pensou em como cada ofício na cidade parecia carregar sua própria maldição, enquanto ajudava Edmund a se recuperar. Thomas ouviu rumores entre os outros trabalhadores. Falavam de um homem chamado Robert, um Ratcatcher, que havia desaparecido na noite anterior. Os ratos, portadores da peste, eram uma praga nas ruas de Londres, e homens como Robert eram contratados para capturá-los. Mas o trabalho era perigoso. Robert, diziam, havia entrado em um beco infestado de ratos e nunca mais saíra. Alguns acreditavam que ele fora atacado pelos próprios animais, outros que a peste o havia levado. Thomas sentiu um peso no peito. Ele não conhecia Robert, mas a história era um lembrete de que, para homens e mulheres como ele, o trabalho era uma dança constante com a morte. Ao voltar para casa naquela tarde, Thomas passou por uma fornalha, onde um lime banner trabalhava. O homem, coberto de pó branco, tossia violentamente enquanto jogava pedras em um forno ardente. O calor era sufocante, e o risco de explosões era constante. Thomas sabia que o cal produzido ali era essencial para construções e para tratar couro, mas o preço pago pelos queimadores era alto. Muitos desenvolviam doenças pulmonares e outros morriam em acidentes causados pelo calor intenso. Ele apressou o passo, tentando não pensar no destino daquele homem, quando a noite caiu. Thomas voltou ao seu trabalho nas fossas El Caragava. Sua pá e um balde, o corpo já acostumado à rotina exaustiva, mas naquela noite, algo estava diferente. Enquanto cavava, ele encontrou um objeto estranho enterrado no lodo, um pequeno crucifixo de madeira, provavelmente jogado fora por alguém, que perdera a fé na proteção divina. Thomas o segurou por um momento, pensando nos peregrinos que cruzavam continentes em busca de salvação. Ele já ouvira histórias sobre os caminhos perigosos que levavam a lugares como Santiago de Compostela, onde homens e mulheres enfrentavam bandidos, fome e doenças em nome da fé. Ele guardou o crucifixo no bolso, sem saber por quê. Enquanto trabalhava, Thomas ouviu o som de cascos distantes. Era um mensageiro a cavalo, provavelmente carregando ordens de algum nobre ou notícias de terras distantes. Ele se lembrou das histórias que ouvira sobre a invasão viking em Paris, séculos antes, quando Ragnar Lodbrok liderara 120 navios pelo rio Sena, espalhando terror e morte. A ideia de guerreiros tão implacáveis o fez estremecer. Londres, com sua peste e seus trabalhadores invisíveis, já parecia um campo de batalha.
Mas o que aconteceria se inimigos como aqueles chegassem às suas portas? A noite em Londres, no ano de 1348, era um manto de escuridão que parecia sufocar a cidade. Thomas, com um crucifixo de madeira ainda guardado no bolso, continuava sua tarefa nas fossas, o som da pá contra a terra molhada, ecoando como um mantra monótono. O cheiro era insuportável, como sempre, mas naquela noite seus pensamentos estavam distantes. Ele pensava no mensageiro que vira horas antes, galopando pelas ruas com uma urgência que sugeria mais notícias. A peste negra já era um inimigo, cruel, mas a possibilidade de invasores, como os vikings que outrora devastaram Paris, adicionava uma nova camada de medo ao ar viciado da cidade. Enquanto Thomas esvaziava um balde de resíduos em uma carroça, ele avistou, à distância, uma figura familiar, Agnes, a coletora de sanguessugas. Ela caminhava com dificuldade, carregando um cesto cheio de sanguessugas, que se contorciam em um líquido viscoso. Thomas hesitou antes de se aproximar. Não era comum que trabalhadores como ele se encontrassem durante a noite, mas algo na expressão dela o fez deixar a pá de lado. "Você não deveria estar nos pântanos a essa hora?" perguntou ele, tentando esconder a preocupação na voz. Agnes balançou a cabeça, exausta. "Os médicos estão desesperados. Querem mais sanguessugas, dizem que podem salvar os doentes. Mas eu sei que não adianta", respondeu ela, o tom carregado de resignação. Os dois se sentaram por um momento, em um banco de pedra próximo, compartilhando um pedaço de pão seco que Thomas carregava. Agnes contou como passara o dia em um pântano lamacento, deixando as sanguessugas grudarem em suas pernas, até que o sangue escorresse. As feridas, agora infeccionadas, ardiam a cada passo. "Às vezes penso em abandonar tudo e me tornar uma peregrina", disse ela, quase em um sussurro. "Ir para Canterbury, talvez, ou até Compostela, mas quem cuidaria da minha irmã? Ela é tudo que me resta." Thomas ouviu em silêncio, pensando no crucifixo em seu bolso. Ele sabia das histórias dos peregrinos, homens e mulheres que enfrentavam jornadas extenuantes por fé, ou às vezes apenas por uma chance de escapar de suas vidas. Mas a realidade era cruel. Os caminhos eram infestados de bandidos, e muitos morriam de fome ou frio antes de alcançar seus destinos. Enquanto conversavam, um grito cortou a noite, vindo de uma rua próxima. Thomas e Agnes se levantaram de um salto, movidos por instinto. Eles correram até o local. Encontraram um grupo de pessoas reunidas em torno de uma carroça tombada. Era uma carroça de Plague Barriers, e o corpo de um homem estava preso sob ela. William, o coveiro que Thomas vira mais cedo, estava lá, tentando desesperadamente levantar a madeira com outros trabalhadores. "Ele está vivo", gritou William, o rosto suado e pálido. Thomas se juntou ao esforço, usando sua força para ajudar a erguer a carroça. O homem preso, um barrier chamado John, gemeu de dor, mas conseguiu ser puxado para fora, com o braço quebrado e o rosto coberto de sangue, enquanto o grupo dispersava, levando John para um curandeiro que provavelmente não poderia fazer muito. William ficou para trás, limpando as mãos ensanguentadas em seu manto. "Isso acontece com frequência", disse ele a Thomas, a voz baixa. "As carroças são velhas, as ruas são ruins, e nós, bem, somos descartáveis." Thomas sentiu um nó na garganta. Ele sabia que William não estava errado. Os barriers, assim como os gong farmers, os coletores de sanguessugas e os operadores de roda, eram peças de uma máquina que a sociedade precisava, mas desprezava. Ele olhou para Agnes, que segurava o cesto de sanguessugas com força, como se fosse a única coisa que a ancorava àquele mundo. A conversa foi interrompida pelo som de sinos ao longe. Era a igreja, chamando os fiéis para uma missa de emergência. A peste estava se espalhando mais rápido, e os padres tentavam reunir as pessoas para orações, na esperança de aplacar a ira divina. Thomas, Agnes e William decidiram ir juntos, movidos por uma mistura de curiosidade e desespero. Na igreja, o ar estava pesado com incenso, mas não o suficiente para mascarar o cheiro de medo. O padre falava de penitência, de peregrinações, de relíquias sagradas que poderiam salvar. "Ei, alma!" Thomas tocou o crucifixo em seu bolso, pensando nos peregrinos que viajavam para lugares como Santiago de Compostela, carregando apenas a fé e a esperança de redenção. Enquanto o sermão ecoava, Thomas notou um homem na multidão, um estranho, com roupas gastas e um olhar distante. Era um bard, um músico viajante, carregando um alaúde desgastado. O homem, chamado Yu,
parecia deslocado entre os fiéis, seus dedos tamborilando nervosamente no instrumento. Thomas já ouvira histórias sobre bardos, homens que vagavam de vila em vila, cantando sobre heróis e tragédias, muitas vezes navegando entre a glória e a pobreza. Hugh porrece exausto, como se o peso de suas próprias canções o estivesse esmagando. Após a missa, Thomas se aproximou dele, curioso. "Você já esteve em Paris?" perguntou, pensando nos rumores dos vikings. Hugh assentiu, os olhos brilhando com uma mistura de orgulho e tristeza. "Estive lá, anos atrás. Cantei para um senhor que dizia ter lutado contra os descendentes de Ragnar Lodbrok. Ele me contou como os vikings queimaram vilas inteiras, deixando sobreviventes apenas para espalhar o medo." A história de Hugh trouxe à tona memórias de um passado não tão distante. Em 1845, Ragnar Lodbrok liderara 120 navios pelo rio Sena, cercando Paris com 5.000 guerreiros. Ele não apenas saqueou, mas usou táticas brutais, crucificando prisioneiros para aterrorizar os defensores. Thomas imaginou o que seria enfrentar um inimigo assim, em um tempo em que Londres já estava de joelhos pela peste. Ele olhou para Agnes e William, que ouviam Hugh com atenção, e sentiu uma conexão crescente entre eles. Eram todos sobreviventes, cada um carregando o peso de seu ofício, mas unidos por um desejo de encontrar sentido em meio ao caos. Quando a noite avançou, Thomas voltou ao seu trabalho, mas a conversa com Hugh deixou inquieto. Ele pensou nos resurrectionists, os ladrões de corpos que desenterravam cadáveres para vender a médicos curiosos. Era um ofício sombrio, mas necessário, assim como o dele. Ele se perguntou se algum dia sua própria cova seria violada, seu corpo roubado para servir à ciência. O pensamento o fez estremecer, mas ele continuou cavando, a pá mergulhando na terra como se fosse a única coisa que o mantinha vivo. A madrugada em Londres, no ano de 1348, trazia um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo eco distante de uma coruja ou pelo ranger de uma porta velha. Thomas, ainda com a pá na mão, terminava sua tarefa nas fossas quando ouviu passos apressados se aproximando. Era Hugh, o bard, com o alaúde pendurado nas costas e uma expressão de urgência no rosto. "Thomas, você precisa ouvir isso", disse ele, ofegante. "Notícias de além-mar. Os Vikings, ou o que resta de seu legado, estão se movendo novamente. Não como Ragnar, mas com a mesma fúria." Thomas franziu a testa, limpando as mãos sujas em seu avental. Ele não era um homem de viagens, mas as histórias de Hugh o intrigavam, especialmente agora, com a peste devorando a cidade como um lobo faminto. Hugh se sentou em uma pilha de madeira próxima, ajustando as cordas de seu alaúde. "Tux-me contar sobre Ragnar Lodbrok e o cerco a Paris, em 845. Começou ele, a voz baixa e ritmada, como se estivesse cantando uma balada antiga. Ele veio com 120 navios longos, carregando 5.000 guerreiros ferozes, pelo rio Sena. Não era apenas uma invasão, era uma demonstração de terror. Eles queimaram vilas ao longo do caminho, deixando sobreviventes de propósito, para que o medo se espalhasse como fogo em palha seca. Thomas ouviu, imaginando os navios com cabeças de dragão cortando as águas, os guerreiros com machados. Relucent, ele pensou em como aquilo se comparava à sua própria vida. Um cerco invisível da doença, onde o inimigo não usava armaduras, mas matava do mesmo jeito. Enquanto Hugh prosseguia, descrevendo como Ragnar cercara Paris de ambos os lados do rio, cortando suprimentos e crucificando prisioneiros para quebrar o espírito dos defensores. Thomas sentiu um calafrio. O rei Carlos, o Calvo, tentou contra-atacar, mas falhou miseravelmente. No final, pagou 7.000 libras de prata para que Ragnar partisse. Mais de 2,5 toneladas de metal precioso, suficiente para arruinar um reino inteiro. Hugh, tocando uma nota sombria no alaúde. Aquilo mudou tudo. Os vikings viram que o terror seguido de resgate era lucrativo. Raids anuais se seguiram e, eventualmente, assentamentos permanentes na França, como a Normandia. Thomas absorveu as palavras, pensando em como táticas como aquelas influenciaram guerras futuras. Os vikings não lutavam apenas com espadas, mas com a mente, usando o medo como arma principal. Ele se perguntou se a peste não era semelhante, um invasor que espalhava pânico antes mesmo de atacar. "E você, Hugh, por que canta essas histórias?" perguntou Thomas, curioso sobre o homem que vagava entre mundos. Hugh sorriu, melancólico. "Porque sou
um barde. Viajo de corte em corte, de taverna em taverna, navegando pela política e pela pobreza. Às vezes uma canção me garante uma refeição. Outras vezes me coloca em perigo, mas é melhor que ser um whipping boy, levando chicotadas no lugar de um nobre mimado. A menção ao whipping boy fez Thomas lembrar de histórias que ouvira sobre a corte real. Crianças pobres, escolhidas para serem punidas no lugar de príncipes, para que estes aprendessem lições sem sofrer dor. Era um ofício cruel, marcado pela injustiça social. Thomas balançou a cabeça, grato por seu trabalho, por mais repugnante que fosse, não envolver tal humilhação. Enquanto os dois conversavam, Agnes apareceu na esquina, ainda carregando seu cesto. Ela se juntou a eles, ouvindo o restante da história de Ragnar com olhos arregalados. Imaginem enfrentar isso tudo, disse ela, enquanto nós lutamos contra sanguessugas e fossas. O grupo crescia involuntariamente. William, o Plague Barrier, surgiu das sombras, atraído pelo som do alaúde. Elsei sento, exausto, e compartilhou suas próprias dores. O toque constante da morte, o isolamento que o seguia como uma maldição. Ontem, enterrei uma família inteira, sem proteção, sem orações. Apenas eu e a terra fria. Thomas notou como cada um deles representava um pedaço do inferno medieval. O limpador de fossas, a coletora de sanguessugas, o coveiro, o barde. Eles eram os esquecidos, mas naquela noite encontravam consolo na companhia mútua, quando o céu começou a clarear, e o se levantou para partir. Devo ir para o norte, cantar em uma feira. Mas lembrem-se, como Ragnar, sobrevivemos adaptando-nos. Ele tocou uma melodia rápida, uma canção sobre resiliência, antes de desaparecer nas ruas. Thomas, Agnes e William ficaram em silêncio por um momento, processando as histórias. Então, um barulho os alertou. O som de marteladas distantes, vindo de uma forja. Era um blacksmith, um ferreiro, trabalhando antes do amanhecer para forjar ferramentas e armas. Thomas sabia que o ofício era vital, mas punitivo. O calor das fornalhas, o peso do martelo, as queimaduras constantes. Eles decidiram caminhar juntos até o mercado, onde o dia começava a se agitar. Pelo caminho, passaram por uma pedreira, onde quarrymen extraíam pedras com ferramentas rudimentares. O risco era alto. Desmoronamentos, cortes profundos, poeira que enchia os pulmões. Um homem chamado Jeffrey acenou para eles, suado e coberto de pó. Outro dia, outra pedra, gritou ele, rindo apesar da fadiga. Thomas pensou em como aqueles homens construíam um mundo, literalmente, mas pagavam com seus corpos no mercado. Edith, a Fuller, ainda pisava em seu tonel de urina, o cheiro misturando-se ao de pão fresco e peixe podre. Ela os viu e acenou, convidando-os para compartilhar um gole de água. Ouvi falar de um resurrectionist capturado ontem, disse ela, baixinho. Desenterrava corpos para vender aos médicos. Dizem que ele visava sepulturas frescas, dentro de 48 horas, antes que a decomposição piorasse. O grupo estremeceu. Era um ofício ilícito, mas que alimentava o avanço da medicina, à custa da dignidade dos mortos. Enquanto o sol subia, Thomas sentiu uma conexão mais profunda com aqueles ao seu redor. Eles eram todos parte de uma tapeçaria de sofrimento e sobrevivência. Mas o dia reservava mais surpresas. Rumores de um mensageiro de guerra chegando à cidade, trazendo notícias de conflitos distantes que ecoavam as táticas de Ragnar. Thomas se perguntou se Londres resistiria, ou se, como Paris, pagaria um preço alto pela paz. O sol de uma aldeia, em Londres, no ano de 1348, batia impiedoso sobre as ruas, transformando o ar em uma mistura sufocante de poeira e fedor. Thomas, ainda no mercado com Agnes, William e Edith, sentia o peso da conversa anterior ecoando em sua mente. Os rumores sobre o mensageiro de guerra se espalhavam como a peste, sussurrados de barraca em barraca. Dizem que vem do continente, trazendo alertas de invasores normandos, descendentes daqueles vikings de Ragnar, murmurou Edith, enquanto continuava a pisar na lã imersa em urina. Seu tonel exalava um cheiro que se misturava ao do mercado, criando uma sinfonia olfativa que faria qualquer um retorcer o nariz. Thomas olhou ao redor, vendo os rostos cansados dos vendedores e compradores. Ele pensou em como a cidade, já fragilizada pela doença, poderia resistir a uma ameaça externa. Como em Paris, com Ragnar e seus 5.000 guerreiros,
disse ele. Recordando as palavras de Yu, Agnes assentiu, limpando o suor da testa. Eles não apenas atacavam, aterrorizavam, deixavam sobreviventes para espalhar o pânico, crucificavam prisioneiros. Era uma guerra na mente, tanto quanto no campo. William, o Plague Barrier, cruzou os braços, seu manto ainda sujo de terra fresca. Das sepulturas. Aqui, nosso inimigo é invisível, mas não menos cruel. Enterrei mais corpos esta manhã, famílias inteiras, sem cerimônia. Enquanto o grupo discutia, um homem se aproximou, carregando uma cesta de ratos mortos. Era um Ratcatcher, um caçador de ratos chamado Simon, com o rosto marcado por cicatrizes de mordidas antigas. Ouvi vocês falando de vikings, disse ele, depositando a cesta no chão com um baque surdo. Meu avô contava histórias semelhantes. Ele era um wartime messenger, correndo entre linhas de batalha com ordens que podiam mudar o destino de reinos. Um erro, uma flecha perdida, e tudo acabava. Simão se juntou ao círculo, compartilhando como seu ofício atual era uma extensão daquela vida perigosa, perseguindo ratos infestados de pulgas, portadores da peste, em becos escuros e esgotos imundos. O pagamento era mínimo, mas necessário, pois sem caçadores como ele, a doença se espalharia ainda mais rápido. Thomas sentiu uma onda de empatia. Ele próprio, como Gong Farmer, lidava com o resíduo humano que atraía aqueles ratos. Somos todos parte disso, disse ele, gesticulando para o grupo. Você com ratos e o com faces. Agnes com sanguessugas. William com os mortos. Edith com a lã fedorenta. Edith riu, um som raro e bem-vindo. E não esqueça os Treadwheel Operators, girando aquelas rodas como almas penadas. Eles olharam para a construção distante, onde Edmund, o jovem que Thomas salvara, agora mancava enquanto supervisionava outros. Sua perna ainda doía, mas ele não podia parar. O trabalho não esperava pela cura. A conversa fluiu para outros ofícios, cada um mais ingrato que o anterior. Simon mencionou os Lime Burners, queimando pedras em fornalhas que cuspiam fumaça tóxica, arriscando explosões e doenças pulmonares para produzir cal essencial às construções. Meu primo era um deles, disse ele sombrio. Morreu sufocado pelo pó branco. Agnes trouxe à tona os Resurrectionists, aqueles ladrões de corpos que operavam à noite, desenterrando sepulturas frescas para suprir médicos com cadáveres para estudo. Eles têm que agir rápido, dentro de 48 horas, antes que o corpo apodreça demais. É um crime, mas sem eles, como os médicos aprenderiam? Enquanto o sol atingia seu pico, o grupo foi interrompido pelo som de cascos. Era o mensageiro que os rumores anunciavam. Um homem empoeirado montado em um cavalo exausto, carregando pergaminhos selados. Ele parou no centro do mercado, proclamando em voz alta: notícias do rei. As fronteiras estão inquietas. Descendentes normandos com táticas vikings ameaçam as costas. A multidão murmurou, o medo se espalhando. Thomas pensou em Ragnar novamente. O cerco a Paris. Os 7.000 libras de prata pagos por Carlos, calvo. Será que pagaremos o mesmo preço? Perguntou ele a William, que balançou a cabeça. Ou pior, com a peste, mal temos forças para lutar. O mensageiro continuou, descrevendo como os invasores usavam estratégias semelhantes às de Ragnar, queimar vilas, deixar sobreviventes para semear terror, exigir resgates. Isso desencadeou uma discussão acalorada no grupo. Edith, ainda pisando no tonel, argumentou, pelo menos os vikings eram visíveis. Aqui, cozinhamos comida estragada, mascarando com especiarias para os nobres, enquanto nós passamos fome. Ela se referia aos medieval cooks, que lidavam com alimentos podres, arriscando envenenamento para servir mesas opulentas. Simon assentiu, mencionando os blacksmiths, forjando ferro em calor infernal, essenciais mais exaustos. Agnes, sempre pensativa, trouxe o tema das peregrinações. Talvez devêssemos nos tornar peregrinos, caminhar para relíquias sagradas, como em Canterbury ou Compostela, enfrentar bandidos, fome, mas com propósito. Thomas tocou o crucifixo em seu bolso, imaginando as jornadas minimalistas, dependendo de caridade, enfrentando tentações em tavernas e perigos da natureza. Mas e se as relíquias forem falsas? Questionou William. A fé sustenta, mesmo que o osso seja de um porco. Eles riram, mas o humor era tingido de desespero. À tarde, o grupo se dispersou para seus trabalhos. Thomas voltou às fosses, mas
Nurse Agnes o acompanhou por um trecho, compartilhando mais sobre seu dia nos pântanos. As infecções pioram, confessou ela, mostrando uma perna inchada. Thomas ofereceu um pano limpo, sentindo uma conexão crescente. Enquanto cavava, ele refletiu sobre o groom of the stool, o atendente real de banheiro, que, apesar do nojo, ganhava influência na corte. Até no pior trabalho há poder, pensou ele. A noite caía quando um grito ecoou, um treadwell desabando. Thomas Coru, encontrando Edmund soterrado novamente. Com a ajuda de Simon que o aparecera, eles o resgataram. Isso não acaba, murmurou Edmund, tossindo poeira. Thomas sabia que ele tinha razão. A cidade era um ciclo de dor, e os rumores de guerra só aumentavam a tensão. Ele se perguntou o que viria a seguir, se a peste ou os invasores os destruiriam. Primeiro, o crepúsculo em Londres, no ano de 1348, envolvia a cidade em um véu de sombras inquietas. Thomas, ainda abalado pelo colapso da roda de tração que quase custara a vida de Edmund, caminhava de volta às fossas com o peso do dia nos ombros. O ar estava carregado não apenas pelo cheiro fétido que ele conhecia tão bem, mas por uma tensão que parecia crescer com os rumores de invasores normandos. A peste negra já era um flagelo, mas a ameaça de guerra trazia um novo tipo de medo, um que lembrava as histórias de Ragnar Lodbrok e seu cerco devastador a Paris, séculos antes. Enquanto cavava uma fossa atrás de uma taverna barulhenta, Thomas ouviu o som de risadas misturadas com o tilintar de canecas. Ele imaginou os clientes lá dentro, tentando afogar o medo em cerveja aguada. Por um momento invejou-os, mas sabia que sua realidade era outra. Ele era um gong farmer, preso a um ciclo de sujeira e isolamento. No entanto, a memória de Agnes, William, Edith e Simon, seus companheiros improváveis, dava-lhe um estranho consolo. Eles eram como ele, invisíveis, mas indispensáveis, carregando o fardo dos trabalhos que ninguém mais queria quando término. A fossa, Thomas decidiu procurar Agnes. Ele a encontrou nos arredores da cidade, próxima a um riacho lamacento, onde ela coletava sanguessugas. Sua silhueta, iluminada pela luz fraca do entardecer, parecia frágil, mas sua determinação era inquebrável. Você não descansa nunca? Perguntou ele, tentando soar leve. Agnes sorriu, mas havia cansaço em seus olhos. Se eu parar, minha irmã não come, respondeu ela, erguendo o cesto cheio de sanguessugas que se contorciam. Thomas notou as feridas em suas pernas, mais inchadas do que antes. Você precisa de um curandeiro, disse ele, preocupado. Mas Agnes balançou a cabeça. Curandeiros são para quem pode pagar. Eu sou só uma coletora. Os dois caminharam juntos de volta ao centro da cidade, trocando histórias sobre seus dias. Agnes falou sobre os médicos que compravam suas sanguessugas, homens que acreditavam que o sangramento poderia curar a peste, apesar de tantas mortes provarem o contrário. Thomas, por sua vez, mencionou o acidente com Edmund e a roda de tração. Ele quase morreu hoje, de novo. Essas rodas são assassinas, disse ele, a voz carregada de frustração. Agnes assentiu, pensativa, como os quarrymen cortando com ferramentas que mal funcionam, arriscando desmoronamentos. OUOAS, lime burners, sufocando no pour. Todos nós, Thomas, estamos presos em armadilhas. Enquanto passavam por uma rua estreita, eles avistaram William, o Plague Barrier, carregando uma pá e um carrinho de mão vazio. Ele parecia mais magro, os olhos ainda mais fundos. Enterrei 18 corpos hoje, disse ele, sem preâmbulos. Metade crianças. Não sei quanto tempo aguento. Thomas e Agnes trocaram um olhar, sem saber o que dizer. A realidade de William era a mais crua de todas. Ele lidava diretamente com a morte, tocando os corpos que todos temiam. Você já pensou em fugir? Perguntou Agnes, hesitante. William riu, um som seco e sem humor. Para onde? Ser um barde como o Yu, cantando por migalhas, ou um wartime messenger, correndo com ordens até uma flecha me encontrar. Pelo menos aqui, sei o que me espera. O trio continuou andando, atraído pelo som de marteladas vindo de uma forja próxima. Era um blacksmith, um ferreiro chamado Ralph, trabalhando sob a luz de uma fornalha ardente. O calor era tão intenso que o suor escorria por seu rosto, misturando-se com fuligem preta. Ele forjava uma lâmina, cada golpe do martelo ecoando com precisão. Thomas o observava com admiração. O trabalho de Ralph era vital,
Ele criava ferramentas, armas, ferraduras, tudo o que mantinha a cidade funcionando. Mas o custo era visível. Suas mãos estavam cobertas de queimaduras, e seus pulmões chiavam a cada respiração. Volker J. pensou em parar. Perguntou Thomas, curioso. Ralph parou por um momento, enxugando a testa. Parar? E quem faria o que eu faço? Os nobres precisam de espadas, os fazendeiros de arados. Eu sou a espinha dorsal, mesmo que ela doa. A conversa foi interrompida por um alvoroço no mercado próximo. Um grupo de pessoas gritava, apontando para um homem que corria perseguido por guardas. Resurrectionist! Grito algum. O homem, magro e de olhos arregalados, segurava um saco que parecia pesado. Thomas sabia o que havia dentro. Um corpo, desenterrado de uma sepultura fresca para ser vendido a médicos. O Resurrectionist tropeçou e foi capturado. Os guardas o arrastando enquanto a multidão cuspia e xingava. Eles o odeiam, mas compram o que ele vende, murmurou Agnes, com amargura. Sem corpos, como os médicos aprenderiam a salvar vidas? O incidente trouxe à tona uma discussão sobre os ofícios mais sombrios. William mencionou os medieval cooks, que trabalhavam nas cozinhas dos nobres, mascarando comida estragada com especiarias caras para enganar os paladares. Eles arriscam envenenar a si mesmos antes de servir, disse ele. Agnes falou dos whipping boys, crianças punidas no lugar de jovens nobres, carregando a dor que não mereciam. Thomas pensou no Grunhavdstuhl, o atendente de banheiro dos reis, um trabalho humilhante que, estranhamente, garantia influência na corte. Até na sujeira há poder, disse ele, ecoando seus pensamentos anteriores. Enquanto o grupo se dispersava, Thomas sentiu um peso no peito. Ele tocou o crucifixo em seu bolso, pensando novamente nos peregrinos. As histórias de Yu sobre Santiago de Compostela e Canterbury voltaram à sua mente. Ele imaginava homens e mulheres caminhando por estradas perigosas enfrentando lobos, bandidos e tentações, tudo por uma relíquia que talvez nem fosse real. Será que vale a pena? Perguntou ele a Agnes, enquanto a acompanhava até sua cabana. Ela deu de ombros. A fé é o que resta quando o trabalho nos destrói. A noite avançava em Londres no ano de 1348, e o frio começava a morder a pele de Thomas, enquanto ele caminhava ao lado de Agnes, deixando para trás a cabana dela. O céu estava claro, com estrelas pontilhando a escuridão, mas a cidade permanecia envolta em um silêncio inquietante, interrompido apenas pelo eco distante de uma carroça ou pelo latido de um cão abandonado. Thomas ainda segurava o crucifixo de madeira no bolso, um peso que parecia carregar mais do que sua forma física. As palavras de Agnes sobre a fé ecoavam em sua mente, mas ele não conseguia decidir se acreditava nelas ou se eram apenas um consolo para uma vida de sofrimento. Enquanto voltava para sua própria cabana, Thomas passou por uma construção onde a silhueta de uma roda de tração se destacava contra a luz da lua. Ele pensou em Edmund, o jovem Treadwheel Operator que quase perdera a vida 2 vezes. O acidente mais recente ainda estava fresco em sua memória, o som do colapso da roda misturando-se aos gritos de desespero. Thomas sabia que Edmund voltaria ao trabalho, apesar da perna machucada, porque não havia escolha. A cidade dependia de homens como ele, girando rodas gigantes para erguer igrejas e castelos, mesmo que isso custasse suas forças, ou até suas vidas. No caminho, Thomas avistou uma fornalha brilhando ao longe, o fogo lançando sombras dançantes nas paredes de uma oficina. Ira Burner, trabalhando até tarde para transformar pedras em cal. O homem, coberto de pó branco, tossia incessantemente, o som rouco cortando o silêncio da noite. Thomas recitou, pensando em se aproximar, mas o calor e o cheiro acre o dissuadiram. Ele sabia que o trabalho daquele homem era tão perigoso quanto o seu próprio. Uma explosão no forno, ou o pó que entrava nos pulmões, podia acabar com uma vida em instantes. Mesmo assim, o cal era essencial para as construções que sustentavam. A cidade, assim como as fossas limpas por Thomas, mantinham a doença sob controle quando chegou ao mercado. Agora deserto exceto por alguns mendigos dormindo sob as barracas. Thomas encontrou William no Plague Barrier, sentado em um banco de pedra. Ele segurava uma garrafa de cerveja barata, o olhar perdido. Não consegui dormir, disse William, sem levantar os olhos. Os rostos dos mortos. Eles ficam comigo. Thomas sentou-se ao lado dele, sem dizer nada por um momento. Ele entendia aquele peso. Embora seu trabalho lidasse com a sujeira dos vivos,
O de William era um confronto direto com a morte. Você já pensou em ser outra coisa? Perguntou Thomas. Finalmente, William deu um sorriso amargo. Como o quê? Ratcatcher, correndo atrás de ratos infectados. Um resurrectionist, roubando corpos para médicos. Pelo menos com os mortos, sei onde estou pisando. A conversa foi interrompida por um som familiar. O toque de um alaúde. Era Hugh, o Bard, voltando de uma apresentação em uma taverna próxima. Ele se aproximou, o instrumento pendurado no ombro, o rosto marcado por uma mistura de cansaço e satisfação. Vocês ainda estão aqui, enfrentando a noite? Perguntou ele, com um tom que misturava provocação e camaradagem. Thomas e William o convidaram a se sentar, e Hugh começou a contar sobre sua noite. Cantei para um grupo de mercadores. Eles queriam histórias de heróis, mas tudo o que eu podia pensar era em Ragnar Lodbrok e seus 5.000 guerreiros, navegando pelo Sena para aterrorizar Paris. E o dedilhou algumas notas no alaúde, a melodia evocando imagens de navios vikings e vilas em chamas. Ragnar sabia como usar o medo, continuou ele. Crucificava prisioneiros, queimava tudo, mas deixava alguns vivos para contar o que viram. Quando cercou Paris, em 845, o rei Carlos, o Calvo, não teve escolha senão pagar 7.000 libras de prata, 2,5 toneladas de riqueza, arrancadas de um reino já fraco. Thomas ouviu, fascinado, mas também inquieto. Ele pensou nos rumores do mensageiro, nas ameaças normandas que ecoavam aquelas táticas antigas. E se vierem para cá? Perguntou ele. E o deu de ombros. Então homens como você, William, e até eu, teremos que decidir. Lutar, fugir ou pagar. A ideia de luta trouxe à mente os wartime messengers, homens que corriam entre linhas de batalha, carregando ordens que podiam mudar o destino de uma guerra. Thomas imaginou a vida de um deles, o peso da responsabilidade, o risco de uma flecha perdida, a solidão de correr por terras devastadas. Ele olhou para William, que balançava a cabeça. Não sei se tenho coragem para isso, disse o coveiro. Já enfrento a morte todos os dias. Thomas tocou o crucifixo no bolso, pensando nos peregrinos que o mencionasse antes. Talvez fugir como eles fosse uma opção, mas para aonde e com que propósito? Enquanto os três conversavam, Edith, a Fuller, apareceu, carregando um pano úmido para limpar as mãos rachadas. Ela se juntou ao grupo, exausta, após horas pisando lã em tonéis de urina. Ouvi vocês falando de vikings, disse ela, sentando-se pesadamente. Mas nosso inimigo aqui é a peste e o trabalho. Meu pai era um medieval cook, sabia? Passava horas tentando transformar carne podre em algo comestível para os nobres. Morreu tossindo sangue, provavelmente por provar algo que não devia. O grupo ficou em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre os ofícios que os definiam. Thomas olhou ao redor vendo a cidade adormecida, mas cheia de histórias de luta. Ele pensou nos quarrymen, cortando pedras com ferramentas rudimentares, arriscando suas vidas em desmoronamentos. Nos blacksmiths, forjando ferro em fornalhas infernais. Nos whipping boys, sofrendo por erros que não cometiam. O groom of the stool, limpando reis, tinha seu lugar naquela tapeçaria de sacrifício. Todos nós carregamos algo, disse ele, quase para si mesmo. Yu tocou uma nota suave no alaúde, como se concordasse. Quando a noite avançou, um grito cortou o silêncio. Era Simon, o Ratcatcher, correndo em direção ao grupo, o rosto pálido. Eles pegaram outro Resurrectionist, gritou ele. Estio, dizendo que encontraram um corpo desenterrado, ainda quente, a menos de 48 horas da morte. Thomas sentiu um arrepio. A ideia de corpos roubados para médicos, enquanto ele cavava fossas, e William enterrava os mortos, ira lembre. Sombrio de como a morte permeava tudo. E perguntou Agnes, que se juntara ao grupo sem que Thomas notasse. Simon balançou a cabeça. Agora, a multidão quer sangue, mas os médicos ainda pagarão por mais corpos. Enquanto o grupo discutia o destino do Resurrectionist, Thomas sentiu o crucifixo pesar em seu bolso. Ele pensou novamente nos peregrinos, nos caminhos para Compostela, na fé que os movia apesar dos perigos. Talvez, pensou ele, a resposta não estivesse em fugir, mas em encontrar algo maior que o trabalho que os destruía. Mas o que e como? O amanhecer em Londres, no ano de 1348, rasteava lentamente, trazendo uma luz pálida que mal dissipava as sombras da noite anterior. Thomas, ainda no mercado com Agnes, William, Edith e Simon,
Sentia o peso da conversa sobre o Resurrectionist capturado. O grito de Simon ecoava em sua mente, assim como o crucifixo de madeira, que parecia queimar em seu bolso. A multidão enfurecida, clamando por justiça contra o ladrão de corpos, era um lembrete de como a cidade estava à beira do colapso, dividida entre o medo da peste e a raiva contra aqueles que lucravam com a morte. Enquanto o grupo se dispersava para seus trabalhos, Thomas caminhou em direção às fossas. Sua rotina inevitável. O cheiro fétido que, antes, o sufocava agora era quase um companheiro familiar. Ele pensou nos outros ofícios que cruzavam seu caminho, os treadwheel operators, girando rodas gigantes até o corpo ceder. Os quarrymen, cortando pedras com ferramentas que pareciam mais propensas a matá-los do que a ajudá-los. Ou os lime burners, envoltos em pó tóxico que roubava seus pulmões. Cada um deles, como ele, era uma peça essencial, mas esquecida, de uma máquina que mantinha Londres funcionando. No caminho, Thomas passou por uma taverna onde um grupo de peregrinos descansava. Eles carregavam bastões e sacos leves, suas roupas gastas denunciando longas jornadas. Um deles, um homem de meia idade chamado Peter, segurava um rosário e murmurava orações. Thomas parou, curioso. "Para onde vão?" perguntou, a voz hesitante. Peter olhou para ele, os olhos brilhando com uma mistura de fervor e cansaço. Santiago de Compostela respondeu: "Busco a relíquia de São Tiago. Dizem que pode salvar a alma, mesmo que o corpo padeça." Thomas tocou o crucifixo em seu bolso, pensando nas histórias de Yu sobre as peregrinações. "E os perigos? Bandidos? Fome? Lobos?" perguntou. Peter sorriu, resignado. "A fé é maior que o medo, e se morrer, que seja no caminho de Deus." A conversa deixou Thomas inquieto. Ele imaginava os peregrinos enfrentando estradas traiçoeiras, dependendo da caridade de estranhos, enfrentando tentações em tavernas e perigos da natureza. Era uma vida de sacrifício, mas com um propósito que ele invejava. Sua própria existência, cavando fossas, parecia vazia em comparação. Enquanto voltava ao trabalho, ele encontrou Agnes, que carregava um novo cesto de sanguessugas, as pernas ainda mais inchadas. "Você já pensou em ser peregrina de verdade?" perguntou ele, retomando a conversa de dias antes. Agnes suspirou, limpando o sangue seco de uma ferida. "Penso, mas minha irmã precisa de mim. E, se as relíquias forem falsas, todo esse sofrimento por nada?" Antes que Thomas pudesse responder, um tumulto irrompeu nas proximidades. Era uma carroça de Plague Barriers, liderada por William, que voltava de uma vala comum. Ele parecia mais exausto do que nunca, o rosto pálido como cera. "Purdy, companheiro hoje", disse ele, juntando-se a Thomas e Agnes. "Caiu doente enquanto carregávamos os corpos. Não sei se foi a peste ou o esgotamento." Thomas sentiu um aperto no peito. Ele sabia que William enfrentava a morte todos os dias, sem proteção, sem esperança. "Você já viu um groom of the stool?" perguntou Thomas, tentando mudar o assunto. William riu, um som seco. "Aqueles que limpam reis? Pelo menos, eles têm influência. Eu só tenho terra e corpos." Enquanto conversavam, Edith apareceu, as mãos vermelhas do trabalho nos tonéis de urina. Ela trazia notícias do mercado. O mensageiro de guerra voltara com mais detalhes. "Os normandos estão mais perto", disse ela, a voz tensa. "Dizem que queimaram uma vila no norte, como Ragnar fazia. Deixaram sobreviventes para espalhar o medo." Thomas pensou no cerco de Paris em 845, quando Ragnar Lodbrok usara táticas brutais para forçar o rei Carlos, o Calvo, a pagar 7.000 libras de prata. "Será que vão os pagar também?" perguntou ele. "Queis parasse mesmo?" Edith balançou a cabeça. "Com a peste, não temos prata nem homens para lutar." O grupo foi interrompido pelo som de marteladas. Era Ralph, o blacksmith, trabalhando em sua forja. Ele forjava uma espada, o metal, brilhando sob o calor. Thomas o observava, admirando a habilidade, mas também notando as queimaduras em seus braços e o chiado em sua respiração. "Você já pensou em parar?" perguntou Thomas, ecoando uma conversa anterior. Ralph parou, enxugando o suor. "Parar? E quem faria as armas para enfrentar esses normandos? Ou as ferramentas para os fazendeiros? Meu trabalho é minha vida, mesmo. Kill me, mate." A conversa foi cortada por um grito vindo do mercado. Simon, o Ratcatcher, corria em direção ao grupo, ofegante.
eles encontraram outro Resurrectionist. Estava desenterrando um corpo a menos de 48 horas da morte. A multidão quer enforcá-lo. Thomas sentiu um arrepio. Ele pensava nos médicos que compravam aqueles corpos, dissecando-os para entender a peste, enquanto homens como ele, Agnes e William lidavam com as consequências da doença. É tudo um ciclo, murmurou Agnes. Nós limpamos, enterramos, caçamos ratos, e eles roubam os mortos. Mas quem ganha com isso? Enquanto o sol se punha, Thomas sentiu uma conexão mais profunda com seus companheiros. Eles eram todos prisioneiros de seus ofícios, mas havia algo de humano em compartilhar aquele fardo. Ele pensou nos wartime messengers, correndo sob flechas para entregar ordens, e nos medieval cooks, mascarando comida podre com especiarias. Até os whipping boys, sofrendo, poor príncipes, tinham seu lugar naquele mundo cruel. Mas o que mais o assombrava era a ideia de peregrinação. Ele olhou para o crucifixo, imaginando Compostela, Canterbury, as relíquias que prometiam salvação. E se partíssemos? Perguntou ele, quase sem pensar. Agnes, William, Edith e Simon o olharam, surpresos. Para onde? Perguntou Edith. E, com que coragem? Antes que pudessem responder, um som de cascos ecoou. Era o mensageiro de guerra, voltando com um novo pergaminho. Ele parou no centro do mercado, sua voz cortando o ar. O rei ordena preparativos. Os normandos estão a poucos dias de distância. O pânico se espalhou, e Thomas sentiu o chão tremer sob seus pés. A peste já era um inimigo mortal, mas agora a guerra batia à porta. Ele olhou para seus amigos, sabendo que o próximo capítulo de suas vidas seria ainda mais sombrio. O crepúsculo em Londres, no ano de 1348, tingia o céu de um vermelho profundo, como se o próprio horizonte sangrasse. Thomas, parado no mercado com Agnes, William, Edith e Simon, ainda sentia o impacto das palavras do mensageiro de guerra. Os normandos, herdeiros das táticas vikings de Ragnar Lothbrok, estavam a poucos dias de distância, trazendo consigo a promessa de fogo e destruição. A peste negra já havia transformado a cidade em um campo de morte, e agora, a ameaça de invasão parecia um golpe final. Thomas segurava o crucifixo de madeira com força, como se ele pudesse oferecer alguma proteção contra o que estava por vir. O grupo permaneceu em silêncio por um momento, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Thomas olhou para Agnes, cuja expressão era uma mistura de cansaço e determinação. Suas pernas, marcadas por feridas infeccionadas das sanguessugas, pareciam mais frágeis a cada dia, mas ela se recusava a parar. William, o Plague Barrier, estava encurvado, o peso de enterrar dezenas de corpos refletido em seus olhos fundos. Edith, com as mãos ainda vermelhas do trabalho nos tonéis de urina, parecia pronta para enfrentar qualquer coisa, mesmo que fosse apenas com sua teimosia. Simon, o Ratcatcher, segurava sua cesta de ratos mortos, o rosto endurecido por anos de mordidas e desprezo. Como enfrentamos isso? Perguntou Thomas, quebrando o silêncio. A peste já nos destrói. Agora normandos? Agnes suspirou, limpando o suor da testa. Talvez seja como em Paris, com Ragnar. Eles vêm, queimam, exigem prata. Mas, Anesnael, temos 7.000 libras para dar. William balançou a cabeça. Não temos nem homens para lutar. Metade da cidade está morta ou morrendo. Edith, sempre prática, cruzou os braços. Então, o que fazemos? Continuamos trabalhando até cairmos, ou fugimos como peregrinos para Compostela ou Canterbury? A menção à peregrinação fez Thomas tocar o crucifixo novamente. Ele pensou nos peregrinos que vira mais cedo, com seus bastões e sacos leves, enfrentando estradas perigosas em busca de relíquias. A ideia de um propósito maior, algo além das fossas das sanguessugas e dos corpos. Era tentador, mas a realidade os ancorava. E quem cuidaria da cidade? Perguntou ele. Sem nós, as fossas transbordam, os ratos se multiplicam, os mortos apodrecem nas ruas. Simon riu, um som amargo. Ninguém nos agradece. Mas sem nós, Londres desmorona. Enquanto conversavam, o som de marteladas ecoou de uma forja próxima. Era Ralph, o blacksmith, ainda trabalhando, forjando uma espada que talvez fosse usada contra os normandos. Thomas e os outros se aproximaram, atraídos pelo brilho da fornalha. Ralph, coberto de suor e fuligem, ergueu os olhos. Normandos, disse ele, sem parar de martelar.
Se vierem, minhas espadas estarão prontas. Mas e vocês? O que fazem quando o inimigo bate à porta? Thomas não tinha resposta. Ele pensou nos wartime messengers, correndo entre linhas de batalha, arriscando tudo para entregar ordens. Talvez precisemos de um mensageiro para negociar, sugeriu ele, meio sério. A conversa foi interrompida por um grito vindo de uma rua próxima. Era Redmond, o Treadwheel Operator, mancando em direção ao grupo. Ele parecia exausto, a perna anda, dolorida do acidente na roda. A construção parou, disse ele, ofegante. Os Quarrymen estão com medo. Dizem que não vale a pena morrer por pedras com a guerra chegando. Thomas sentiu um aperto no peito. Os Quarrymen, cortando rochas com ferramentas rudimentares, enfrentavam desmoronamentos diários. Agora calm. A ameaça normanda. Até eles hesitavam. Enquanto o grupo se reunia, e o Bard apareceu, o alaúde pendurado no ombro. Ele trazia notícias de uma taverna onde contara: os nobres estão em pânico, disse ele, dedilhando uma nota melancólica. Falam em pagar os normandos, como Carlos, o Calvo, pagou Ragnar em 845. Mas a prata está escassa, e a peste levou metade dos soldados. Thomas pensou no cerco de Paris, nos 5.000 guerreiros de Ragnar, nos navios longos que cercaram a cidade. E se não pagarmos? Perguntou ele. E o deu de ombros. Então lutamos, ou morremos. A ideia de luta trouxe à tona memórias de outros ofícios. Edith mencionou os medieval cooks, que continuavam a cozinhar comida podre para os nobres, usando especiarias para mascarar o sabor da decomposição. Eles arriscam a vida todos os dias, como nós, disse ela. Simon falou dos ratcatchers como ele, enfrentando pulgas e mordidas em becos infestados. William, sempre sombrio, lembrou dos plague barriers, tocando corpos sem proteção, sabendo que a peste podia estar neles. Até o Groom, of the Stool limpando Race, parecia menos humilhante em comparação com o que enfrentavam agora. Enquanto o sol se punha, um novo som cortou o ar, sinos de igreja, chamando para uma missa de emergência. O grupo decidiu ir, movido por uma mistura de medo e esperança. Na igreja, o padre falava de penitência, de peregrinações, de relíquias que poderiam salvar a cidade. Thomas olhou para o crucifixo em suas mãos, imaginando Compostela, onde a fé movia montanhas. Mas a realidade era mais cruel. A peste não respeitava orações, e os normandos não respeitariam relíquias. Após a missa, o grupo se reuniu do lado de fora. Agnes, exusta, Saint-Tussay, Tegra. Minha irmã está piorando, confessou ela vastramendo. Se eu morrer, quem cuidará dela? Thomas sentiu o impulso de protegê-la, mas sabia que sua própria vida era incerta. William ao lado, murmurou. Enterrei tantas irmãs, mães, pais. Às vezes, me pergunto se serei o próximo. Edith, sempre resiliente, colocou a mão no ombro dele. Não vamos desistir. Não ainda. Enquanto caminhavam de volta ao mercado, passaram por uma fornalha onde um lime burner trabalhava, o rosto coberto de pó branco. O homem tossia, o som ecoando como um aviso. Thomas pensou nos Resurrectionists, desenterrando corpos em menos de 48 horas, e nos Whipping Boys, sofrendo por príncipes. Cada ofício era uma batalha, e agora a guerra se aproximava. Ele olhou para seus amigos, sabendo que o próximo dia traria decisões difíceis. Ficar e lutar, fugir, como peregrinos, ou esperar, como Londres fazia, que a prata comprasse a paz. A aurora em Londres, no ano de 1348, trouxe uma luz fria e incerta, como se o próprio céu hesitasse em testemunhar o que estava por vir. Thomas, Agnes, William, Edith e Simon estavam reunidos no mercado, agora quase deserto, com barracas fechadas e um silêncio que parecia gritar mais alto que qualquer multidão. Os rumores dos normandos, descendentes das táticas brutais de Ragnar Lodbrok, haviam se tornado realidade. Mensageiros confirmaram que uma frota de navios se aproximava da costa e a cidade, já devastada pela peste negra, tremia sob a sombra de uma nova ameaça. Thomas segurava o crucifixo de madeira. Seu peso agora, um lembrete constante de suas dúvidas e esperanças. O grupo estava exausto, cada um marcado por seu ofício. Thomas, com as mãos calejadas de cavar fossas, sentia o cheiro fétido e impregnado. Swapil, Agnes, com as pernas infeccionadas pelas picadas de sanguessugas, mal conseguia caminhar sem estremecer. William, o Plague Barrier,
Parecia uma sombra de si mesmo, os olhos fundos de quem enterrara mais corpos do que podia contar. Edith, com as mãos rachadas pelo trabalho nos tonéis de urina, mantinha a postura ereta, como se a teimosia fosse sua última defesa. Simon, o Ratcatcher, carregava sua cesta de ratos mortos, o rosto endurecido por anos de luta contra a praga que ele mesmo ajudava a combater. Não podemos simplesmente esperar, disse Thomas, quebrando o silêncio. Se os normandos vierem, como Ragnar em Paris, não haverá prata suficiente para comprá-los. Ele pensava no cerco de 845, quando 5.000 guerreiros vikings cercaram a cidade, queimando vilas e crucificando prisioneiros para espalhar o terror. Carlos, o Calvo, pagara 7.000 libras de prata, mais de 2,5 toneladas, para salvar Paris. Mas Londres, enfraquecida pela peste, não tinha tal riqueza, nem homens para lutar. Agnes olhou para ele, os olhos brilhando com uma mistura de medo e resolução. Então, o que fazemos? Fugimos como peregrinos? Ou ficamos e enfrentamos o que vier? A menção aos peregrinos trouxe à tona a imagem de Peter, o homem que Thomas encontrara rumo a Compostela. Ele imaginava os caminhos perigosos, os bandidos, a fome, as relíquias, que talvez fossem falsas. A fé os move, disse ele, quase para si mesmo, mas nós temos nossas próprias cruzes para carregar. William Hill, um som seco, minha cruz é uma pá e uma carroça de corpos. Não sei se aguento mais uma. Edith, sempre prática, cruzou os braços. Se ficarmos, continuamos sendo o que somos, os invisíveis. Gong farmers, coletores de sanguessugas, coveiros, fullers, caçadores de ratos. Se fugirmos, o que seremos? Antes que alguém pudesse responder, o som de cascos ecoou pelas ruas. Era o mensageiro de guerra, agora acompanhado por soldados, proclamando: ordens do rei, preparem as defesas. Os normandos estão a 1 dia de distância. A multidão, pequena mas desesperada, começou a se agitar. Thomas olhou para seus amigos, sabendo que o tempo de decisões havia chegado. Ele pensou nos outros ofícios que sustentavam a cidade, os Treadwheel Operators, como Edman, girando rodas até o corpo ceder, os Quarrymen, cortando pedras em pedreiras instáveis, ou os Lime Burners, sufocando em pó tóxico, os Blacksmiths, como Ralph, forjando armas em fornalhas infernais, até os Medieval Cooks, mascarando comida podre, e os Whipping Boys, sofrendo por príncipes, tinham seu papel naquele mundo cruel. Simon, o Ratcatcher, falou, a voz firme apesar do cansaço. Se lutarmos, precisaremos de todos. Até os Resurrectionists, roubando corpos para médicos, estão ajudando a entender a peste. Thomas assentiu pensando no Groom of the Stool, que, apesar da humilhação, influenciava reis. Todos nós temos poder, mesmo que ninguém veja, disse ele. Agnes tocou o braço dele a um gesto raro. Então, ficamos. Mas como? A resposta de Foma and you, o Bard, apareceu, o alaúde pendurado no ombro. Ele ouvira as notícias e decidira ficar na cidade, em vez de fugir para o norte. Cantei sobre Ragnar ontem, disse ele, dedilhando uma nota suave. Mas hoje, canto para nós, para os que limpam fossas, caçam ratos, enterram mortos. Somos a espinha dorsal de Londres, mesmo que ninguém cante nossas histórias. Ele começou a tocar uma melodia, uma canção sobre resiliência, sobre os invisíveis que sustentam o mundo. Inspirado, Thomas olhou para seus amigos. Vamos fazer o que sempre fizemos, trabalhar. Mas desta vez juntos, eles decidiram se organizar. Thomas usaria sua força para reforçar barricadas, limpando escombros, como fazia com fossas. Agnes, apesar das feridas, levaria suas sanguessugas aos médicos, ajudando os feridos. Willie enterraria os caídos, mantendo a cidade livre da podridão. Edith usaria sua experiência com tecidos para fazer bandagens, enquanto Simon caçaria ratos para conter a peste durante a batalha. E o prometeu cantar, elevando o moral dos defensores. Quando os normandos chegaram, no dia seguinte, Londres não caiu tão facilmente quanto Paris. A cidade, enfraquecida, resistiu com a força de seus trabalhadores. Thomas, Agnes, William, Edith, Simone e outros, como eles, os Treadwheel Operators, os Quarrymen, os Lime Burners, lutaram, não com espadas, mas com o que sabiam fazer. A batalha foi sangrenta, e muitos pereceram,
mas a cidade sobreviveu. Os normandos, enfrentando resistência inesperada, recuaram, sem exigir prata. Meses depois, com a peste ainda rondando, Thomas e seus amigos se reuniram novamente no mercado. Eles haviam perdido muito. Agnes cuidava de sua irmã, agora em recuperação. Mas suas pernas nunca se curaram completamente. William, mais magro, continuava a enterrar os mortos, mas com uma nova determinação. Edith e Simon encontraram força na união do grupo, enquanto Hugh cantava suas histórias, agora com versos, sobre a resistência de Londres. Thomas segurava o crucifixo, não mais como um símbolo de dúvida, mas de resiliência. Eles não eram peregrinos em busca de relíquias, mas haviam encontrado algo maior, um propósito compartilhado, uma razão para continuar, mesmo nos piores trabalhos da Idade Média. Se essa história tocou você, compartilhe nos comentários de onde está assistindo e o que achou. Sua voz faz diferença. Curta, inscreva-se e jante-se a nós para mais histórias que mostram a força dos invisíveis.